Kardec no dia 18 de abril de 1857. Para nós que fazemos a Federação Espírita Pernambucana, é uma honra muito grande receber a todos aqui esta noite. Tivemos a abertura musical com o nosso irmão Ricardo Andrade. Ele é do Grupo Espírita União e Paz, da cidade de Paulista, aqui do nosso estado. Obrigada, Ricardo, pela colaboração. Que Deus lhe proteja. Bem, a nossa mesa, ela está formada pelo presidente da Federação, Edson Caldeira, pelo presidente da Comissão Estadual de Espiritismo, senhor Heleno Vidal, e pelo expositor espírita publicitário, escritor conhecido aqui no estado de Pernambuco e também em outros estados, Frederico Menezes. Ele vai fazer a palestra sobre o tema O Livro dos Espíritos e a Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Então, meus irmãos, vocês receberam aí um lequinho. Estou vendo que muita gente já está usando, inclusive eu, que o calor está grande, não é? Aí, onde tem outros eventos, houve um esquecimento de colocar a data. São os 2 últimos domingos de abril. O domingo 20, a palestra da Tereza Cristina sobre Chico Xavier. E no dia 27, a palestra do Bruno Tavares sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É só vocês colocarem de caneta ou guardarem na memória, ok? Bem, vamos convidar a Amélia Atademo, que é conselheira da nossa casa, para que ela faça a leitura da mensagem Salve Kardec. Salve Kardec. Sobre a terra de sombra e de amargura, a treva espessa e triste se fizera. A ciência e a fé nas asas da quimera, mas se afundavam pela noite escura. A alma humana que então se desespera, e eis que das luzes místicas da altura desce outra luz confortadora e pura, de que o mundo infeliz se achava à espera. E Kardec recebe-a sobre o abismo, espalhando as lições do Espiritismo em claridades de consolação. Emissários da luz e da verdade, entrega ao coração da humanidade a doutrina de amor e redenção. Cassimiro Cunha, do livro Doutrina e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bem, gostaríamos de avisar que amanhã de manhã, às 11 horas, no programa Geraldo Freire, vai haver a contribuição da Federação Espírita Pernambucana sobre a Páscoa. Convidaram-nos para falar sobre Jesus, a importância de Jesus nesse momento que se comemora, ou não diríamos bem uma comemoração, mas que se relembra, não é, o sacrifício, a paixão de Jesus. Então amanhã todo mundo liga o rádio, 11 horas da manhã, na Rádio Jornal. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Edson Caldeira, para que ele possa fazer a abertura oficial da nossa reunião. Muito obrigada e boa reunião. Em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para essa atividade de grande importância. Lembrarmos a obra básica da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos. Conforme tudo já foi dito, a luz esse fato, e que nós teremos a exposição do nosso irmão Frederico Menezes. É lembrado ainda que esta data, no calendário da municipalidade da nossa cidade, ela também foi contemplada pela Lei 1720 de 2004, como Dia do Livro dos Espíritos, de autoria até do então do vereador, companheiro daqui da casa,
Rogério de Luca. Temos ainda, no dia 28 de abril, teremos uma sessão comemorativa alusiva a esse fato, o Livro dos Espíritos, na Assembleia Legislativa, que tem este abanador, né? Então, sessão solene comemorativa, o Livro dos Espíritos, exatamente às 18 horas. Assim, essas informações estão sendo reforçadas. Vamos pedir ao nosso irmão Heleno Vidal, que é presidente da Comissão Estadual de Espiritismo, para proferir a prece de início da nossa reunião. Elevemos os nossos pensamentos ao alto e digamos: Jesus, caminho, verdade e vida para a humanidade. Nossos corações se encontram repletos de alegria nesta memorável noite, onde comemora-se os 157 anos de publicação da primeira obra basilar da nossa doutrina. Com certeza, mestre, amigo e Senhor, vós que disseste que mandarias um outro Consolador, e com certeza Ele está entre nós, levando a tua mensagem de amor a todas as criaturas. E nesta noite, onde os nossos corações alegres, felizes, por termos recebido esta obra magnânima dos Espíritos amigos, traçando as diretrizes de forma didática, pedagógica, questionando todas as nossas dúvidas e dando respostas claras, objetivas, para que possamos caminhar para a evolução. Gratos estamos, Senhor, todos nós, pela dávida que os Espíritos nos deixaram na terra. E assim, agradecemos a toda a pleita de espíritos amigos que colaboraram com esta grandiosa obra, onde hoje, no Brasil inteiro e fora do Brasil, se comemora. Hoje o movimento espírita está em festas. Queremos agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje comungando conosco, todas as casas, representando o movimento espírita do nosso Estado. Que esta obra basilar possa ser o esteio de todas as casas espíritas do nosso Estado, para que tenhamos um movimento espírita sólido, seguro, baseado na tua doutrina, na doutrina dos Espíritos. Assim, mestre e amigo, ainda te agradecemos a todos aqueles espíritos amigos que dirigem o movimento espírita do nosso Estado, em particular Itagiba, o guia espiritual desta federativa, e tantos outros espíritos amigos que no anonimato trabalham em prol da iluminação da humanidade. E em teu nome, em nome do amor, em nome de Deus, agradecidos estamos e devolvemos a palavra ao nosso irmão Edson, para que ele dê continuidade às atividades desta noite. Em nome de Jesus, possamos dizer: iniciada está a nossa reunião doutrinária desta noite. Vamos, pois, em sequência, convidar o nosso irmão Frederico Menezes, que já foi, ele assim, convidado, né? Convidado ele já foi, para fazer a palestra alusiva aos 157 anos do Livro dos Espíritos. Para nós é motivo de alegria contar com o nosso irmão. E por certo, e todo esse público que aqui se encontra, ansioso, né, para ouvi-lo, as considerações tão importantes que você lhe apresentará. Então, com ele, a palavra.
Caros amigos, boa noite a todos. Estão me escutando aí atrás? Ótimo. O motivo é de grande contentamento para todos nós espíritas, porque estamos comemorando 157 anos de um marco referente à nova era para a humanidade. Porque desde tempos imemoriais, quando vasculhamos a história da nossa civilização, identificamos que o ser humano traz íncito dentro dele a sede de justiça, de autorrealização, de planificação, aspirando a ser feliz e ter paz. Esta aspiração efetivamente nobre, naturalmente nos seus primórdios, no início, não poderia ser lúcida e clara para o próprio ser humano, face à dificuldade intelectual deste para compreender o fenômeno da vida e os objetivos do processo da evolução. Vasculhando esta mesma história, nós podemos identificar que há um plano inteligente e superior, guiando a sociedade terrena para um novo patamar, para uma nova expressão de vida, desde as tribos primitivas na América do Norte, que se voltavam para a busca da imortalidade da alma, sepultando os seus mortos, com as características de quem sabia que os seus mortos permaneceriam na taba, na tribo, até mesmo através das civilizações mais admiradas, como a civilização egípcia, da Mesopotâmia, a Pérsia tradicional, a Grécia dos grandes filósofos, o Império Romano, que guardava na sua intimidade, além da crença nos vários deuses, a concepção entre alguns dos seus mais maduros representantes do Deus desconhecido, que seria maior do que todos os outros deuses do Império Romano. Verificamos que na Índia milenar, a aspiração da compreensão do que é o ser humano e de como este ser humano poderia, na sua vida de relação, tornar-se uma criatura produtiva, feliz, numa sociedade mais equânime, mais justa. Essa sensação e esse sentimento, verificamos que era sempre buscado, procurado, na Índia milenar, na China, a grande civilização às margens do Rio Amarelo, com seus pensadores inesquecíveis, Forri, Lao Tse, Confúcio, e todos eles apresentando uma forma de proceder da individualidade que pudesse promover uma sociedade pacífica e pacificadora. Quando Jesus de Nazaré aparece nos horizontes da humanidade, ele impacta o raciocínio de toda a civilização. Este homem extraordinário, este espírito de alta magnitude, ele aparece e transforma completamente a forma de pensar, abala os conceitos filosóficos, morais, existenciais de toda a humanidade. E na Palestina, considerada uma das províncias menos arrebatadoras do Império Romano, este ser marca a divisão entre a história da humanidade antes dos seus ensinamentos e a história da humanidade pós os seus ensinamentos. Até mesmo os ateus, os céticos,
Costumo dizer que tal fato aconteceu antes de Cristo ou depois de Cristo. Mas Jesus aparece e em que ele realiza uma verdadeira revolução. Não é uma revolução de transformação imediata. É uma revolução no sentido de que o que ele apresenta para que o ser humano viva bem e melhor teria que ser trabalhado na intimidade da alma como um terreno que deveria ser adubado, preparado, a fim de que aquela semente brotasse da maneira mais bela e mais rica, fazendo o ser humano compreender a finalidade da vida e a transcendência da sua própria realidade. Jesus foi o maior causador de caos na vida de um ser humano. Jesus é o maior produtor de terremoto emocional na vida de alguém. Podemos dizer que Jesus é o causador de maior turbulência na vida de um ser humano. Quem se deixa penetrar pela sua mensagem é impactado por um fenômeno altamente preocupante. E antes que o presidente da Federação Espírita Pernambucana pense que eu estou obsidiado e queira me levar para tomar passe, eu vou explicar por que é que eu estou dizendo que Jesus é o maior causador de tumulto na vida de um ser humano. Porque quando ele aparece nos horizontes ético-morais da humanidade, ele nos apresenta todas as condicionantes para que venhamos a ser pessoas justas, equilibradas, felizes. Ele nos apresenta para todos nós em todas as épocas que nós deveríamos, primeiro, fazer ao próximo o que gostaríamos que ele, o próximo, nos fizesse. Esta simples colocação representa, se vivida, toda uma estrutura para uma sociedade edificada e feliz. Porque os males que ainda infestam a sociedade humana têm a sua raiz em dois dos vícios mais dilacerantes da humanidade: o egoísmo e o orgulho. Quando eu procuro fazer ao próximo o que eu gostaria que o próximo me fizesse, eu estou combatendo a atitude egóica, egocêntrica, porque eu desejo para o outro o que eu desejaria para mim. E combato o orgulho, porque quando eu penso em dar ao outro o que eu gostaria de ter, eu estou colocando no outro a mesma importância que eu devo ter para a vida. Jesus é um causador de tumulto, porque ele aparece e diz assim: orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente mal se lembra de orar porque a gente gosta. Quanto mais orar por quem persegue e calunia. A gente ora no máximo para a esposa, o marido e os filhos, e olhe lá. Avô, tio, fica de fora. Jesus aparece e propõe para o ser humano: observem bem, amai os vossos inimigos. A gente mal sabe amar os amigos. Ficamos de mal, brigamos, chateados, deixamos de falar, falamos deles, mas os amamos e são nossos amigos. Ele aparece dizendo para amar os inimigos. E diz mais: se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminhe 2000 com ele. E se alguém te rouba a camisa, dá-lhe também a túnica. É o parafuso da cabeça da gente que começa a rodar. Como é que alguém me obriga a caminhar 1000 passos e ele pede para caminhar 2000 passos? E como alguém me tira a camisa e eu dou-lhe também a túnica? Interpretando ao pé da letra, seria o mesmo que um assaltante chegar aqui, me roubar o celular, e eu digo: seu assaltante, minha carteira, o senhor está esquecido. É claro que não é esse o sentido. O que Jesus quis dizer é: vá além daquilo que lhe pedem, dê além da obrigação.
dar uma assistência a alguém, um copo de água, matar a fome de uma pessoa, é dever. Ir além é não esperar que a pessoa estenda a mão. Descubra onde ele está precisando da ajuda. A esmola é quando esperamos que alguém nos peça auxílio. A caridade é quando nós descobrimos a necessidade sem que ele precise estender a mão. Geralmente quem estende a mão para pedir já está humilhado. A caridade tudo faz para não humilhar quem necessita. Então foi isto que Jesus quis dizer. Vá além. Quando alguém nos pede algo, olhe nos seus olhos e mostre interesse por ele. Além do bem material que possamos dar, vamos ofertar o coração, a atenção, o interesse humano, fraternal, perguntando como ele está, para onde vai, perguntando em que pode ser mais útil. Isso significa dizer que na hora do último capítulo da novela, um mendigo bate na porta pedindo um pedaço de pão. Bate aquele desespero, mas lembramos que somos espíritas. Frequentamos a religião, frequentamos esta ou aquela casa. Fulano, dá aquele pedaço de pão àquele homem que está ali batendo. É um desencargo de consciência. Ou então, para não pensar que é só para a mulher, já que os homens também assistem novela, decisão da Copa do Mundo. Na hora em que Neymar vai bater o pênalti na decisão contra a Argentina. E o alguém pede a nossa atenção. Vá além daquilo que espero de você. É a proposta do Evangelho. Fazendo ao outro que nós gostaríamos, que por sua vez, se fôssemos nós, como gostaríamos que o outro nos tratasse. Então a proposta do Evangelho, surgida há um pouco mais de 2000 anos atrás, ela é profundamente revolucionária. É um tratado sociológico, psicológico, pedagógico, educacional, de alta magnitude, ao ponto de há 10 anos atrás, a doutora Melanie Klein, uma das grandes cientistas da psicologia social, no Congresso de Psicologia Social em Munique, na Alemanha, depois que os seus companheiros de ciência, que estavam discutindo por que é que a sociedade humana era tão infeliz e tão doente, a doutora Melanie Klein ousa, utilizando a palavra, ela ousa dizer para os seus amigos cientistas, ela é uma mulher cética, não religiosa. Ela então, depois de ouvir todas aquelas explanações com palavras difíceis, estudando o problema do comportamento humano, ela simplesmente diz, meus amigos, se a humanidade vivesse pelo menos 10% do que recomenda o Evangelho de Jesus, nós teríamos uma sociedade humana muito mais feliz, justa, equânime, participativa, criativa e saudável. Apenas 10%. Porque ela disse que não encontrou em lugar nenhum um tratado tão perfeito para a integração do relacionamento humano e para que a sociedade pudesse vicejar e viver bem, como aquelas propostas exaradas na Boa Nova. 5 anos depois, uma outra cientista alemã, a doutora Hannah Wolff, num congresso em Frankfurt, na Alemanha, ela termina o congresso com uma pergunta. Ela faz a seguinte indagação: meus amigos, para os seus amigos cientistas, por que é que Jesus nunca adoeceu? Ela pesquisou documentos da antiguidade e fez uma análise histórica da figura de Jesus. E ela disse que não encontrou nenhuma referência, nem quando ele era pequenino, de qualquer enfermidade do mestre de Nazaré. É óbvio que ele poderia até ter adoecido, acreditamos que não. Mas como ela não encontrou nenhum indicativo, ela fez a indagação: por que é que não há nenhuma indicação que Jesus adoecera? Então Hannah Wolff faz uma análise de que a maneira como Jesus vivera, a sua forma de pensar, as suas atitudes diante do próximo,
as suas palavras, a maneira como ele sentia a vida, lhe proporcionou um estado de integridade íntima, de equilíbrio pessoal, de bem-estar, ao ponto de ser uma criatura extremamente saudável, ao contrário da sociedade que o cercava, uma sociedade marcada por muitas doenças, por muito sofrimento, como aliás ainda hoje é assim. Basta ver, e aí vou falar agora como publicitário, que as campanhas publicitárias para vender apartamentos são baseadas nessas nossas necessidades face ao nosso desequilíbrio. Como é que é feito o lançamento de um apartamento hoje em dia? A propaganda é essa: compre tal apartamento, perto de tudo, farmácia, hospital. E os doentes ficam entusiasmados, esse é bom. Pertinho do Rivotril, do Lexotan, é uma maravilha. E se tiver qualquer piripaque, vou para o hospital. Porque nós não confiamos em nós mesmos. Vivemos tão ansiosos, tão conturbados, tão estressados, tão agoniados, que não conseguimos passar 5 minutos com a mente pacificada. E quando observamos os outros, observamos quase sempre com uma ponta de desconfiança se aquela pessoa não está ali para nos tirar um pouco de paz ou nos solapar alguma coisa de bom. Obviamente, quando eu falo nós, me refiro à humanidade, não é o caso de vocês. Vocês seriam exceção à regra. Ganhei o público. Pois bem, esta mensagem arrebatadora, ela foi desvirtuada ao longo do tempo. Os interesses humanos, sobretudo os interesses políticos, apresentados sobretudo quando Constantino tornou-se cristão. Ele, imperador, dominador de Roma, tornou-se cristão. E a maneira que ele teve de tornar o cristianismo a doutrina de Roma foi criar as concessões para o paganismo dentro do cristianismo. Daí surgindo vários elementos culturais que eram próprios do paganismo e que foram absorvidos pelo cristianismo, agora não mais cristianismo do Cristo, mas agora cristianismo dos homens. Surgindo as teologias, as filosofias, baseado no domínio transitório, temporário da terra, baseado em ter números e seguidores e não a profundidade e a compreensão daquilo que Jesus trouxera à humanidade. Aparece de quando em quando nos horizontes da humanidade pensadores filósofos que vinham amando dos céus, das regiões superiores da vida, convidar o ser humano e não apenas a cristandade a entender por que é que nós vivíamos no mundo de expiação e provas e não conseguíamos ter paz social. Quando a ciência aparece no momento exato no século XVIII, através da Revolução Industrial na Inglaterra, espalhando-se posteriormente para a Alemanha e toda a Europa, fazendo com que as máquinas a vapor revolucionasse a vida na sociedade. A partir daquele instante, com a ciência dando saltos magníficos, a religião foi colocada contra a parede, porque era uma verdadeira efervescência as descobertas da ciência. E as religiões, ou a religião tradicional, não acompanhava o desenvolvimento, o modernismo, a compreensão dos elementos da natureza que a ciência estava demonstrando. Numa encruzilhada, a ciência dizia, através da antropologia, que o homem estava na Terra há mais de 200 mil anos. O homem como nós conhecemos na sua estrutura atual. Enquanto que a religião falava em torno de 5.500 anos atrás, antes de Cristo. A geologia dizia que o interior da Terra possuía magma, que era matéria incandescente, a parte não resfriada do nosso planeta, que tinha crosta, esta que a gente vive, já resfriada, e tinha um núcleo ferroso, que é responsável pelo magnetismo do planeta. Enquanto que a religião dizia que o inferno era no interior da Terra. A geologia penetrou no interior da Terra e não descobriu Satanás.
A religião afirmava que o céu era em cima. A astronomia provou que a Terra era circular, era uma circunferência, um tanto quanto achatada nos polos e um pouco larga na parte da sua parte mediana. E ao mesmo tempo, uma circunferência solta no espaço, desde Kepler, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, e posteriormente, com o avanço da astronomia, os grandes telescópios provaram que a Terra não era o centro do sistema solar. Mais ainda, como é que o céu é em cima? Se a Terra é redonda, solta no espaço, quem está aqui em cima, embaixo é do outro lado. Mas quem está do outro lado da Terra, no Japão, em cima é quem está embaixo, e embaixo é quem está em cima. Entenderam? E quem está do lado, embaixo é quem está do lado, e quem está do lado é quem está em cima. Aonde é em cima e embaixo, numa circunferência solta no espaço? Não tem referência. Então em cima não pode ser em cima, como embaixo não é embaixo. Hoje eu vim confundir. Por isso houve esta dissensão entre ciência e religião. E foi importante que houvesse, porque se não houvesse essa separação, a ciência não se desgrudasse da religião, não teria progredido como progrediu. Porém, dentro do plano traçado pelo mundo espiritual superior, estávamos nos aproximando do período da maturidade intelectual, onde a religião deveria novamente se abraçar com a ciência, e a ciência deveria novamente tornar-se sagrada com a religião. Eis que aparece a Revolução Francesa no século XVIII, na França tradicional, e abre um leque imenso no campo social, político, intelectual e econômico, ao mostrar e a implantar a necessidade da participação do povo mais amplamente nos destinos de cada nação. A Revolução Francesa, com seu dístico encantador, égalité, liberté, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, demonstrava que estávamos penetrando em um horizonte diferenciado na história da nossa civilização. Por sua vez, no século XIX, exatamente o século em que Kardec já estava aqui no mundo, preparando-se para realizar a sua tarefa nobre, a sua tarefa de missionário de Jesus na face do planeta, nós tivemos também o surgimento da filosofia de Augusto Comte. Esta filosofia chamada positivismo dizia o seguinte: se Deus existe ou não existe, não nos interessa. Se o ser humano é imortal ou não é imortal, também não é interesse nosso. O positivismo se preocupava aquilo que tocava os 5 sentidos humanos, aquilo que era possível tocar, pesar, medir, e mostrar na relação da sociedade humana o que poderia ser empregado. Então o positivismo, de alguma forma, estava dentro do ceticismo da ciência, que se tornava cada vez mais no campo do materialismo, do organicismo, do cartesianismo, do raciocínio puramente sensorial, tirando qualquer concepção espiritual do ser. Mas isso fazia parte do plano divino. Augusto Comte fazia parte do plano divino, porque era o tempo da fé raciocinada. E a filosofia que resolvia pensar o homem estava preparando os religiosos para aprender a pensar Deus, para pensar a imortalidade da alma. É por isso que esta revolução trazida pelo Livro dos Espíritos é a revolução que veio dizer: mais poderoso do que ter uma religião e crer nela é saber, é conhecer. Se vocês me perguntarem, você crê em Deus? Eu respondo: não. Não creio apenas em Deus. Eu apenas não creio em Deus. Eu sei que Deus existe. Saber é mais poderoso do que apenas crer. Porque a crença pode surgir da transmissão pai-filho, da transmissão cultural, mas sem bases sólidas,
sem deitar raízes no raciocínio lógico, sem estar amparado em fatos, porém saber da consistência, de acordo com o que Jesus havia colocado, que a verdadeira fé é aquela casa construída em rocha sólida, que pode vir a tempestade que vier, não vai derrubar a casa. Já a crença tradicional, a crença que passa de pai para filho, vem a primeira invernada, aparece a primeira tempestade e a casa ruim, a casa tomba. É por isso que a gente vê tanta gente dizer que é cristão, que crê em Deus, mas basta a primeira provação e dificuldade, perde a fé. E na verdade perde a fé porque ela não tem base, não tem raiz. Ele não sabe de Deus, ele apenas crê, entre aspas, em Deus. Foi por isso que Allan Kardec nos apresentou a fé raciocinada, aquela que pensa, analisa, usa os critérios da razão, do bom senso e do próprio cartesianismo da ciência. E foi neste período que aparece o Livro dos Espíritos e nos traz um livro dos Espíritos dividido em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala do surgimento do universo, que deu origem ao livro A Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata do mundo espírita, ou da intervenção dos espíritos em nossa vida, que nos deu o Livro dos Médiuns. Essa segunda parte é aquela que demonstra que todos nós somos médiuns, só que uns ostensivos e outros não ostensivos, uns sabendo que são e outros nem desconfiando que são, uns morrendo de medo de alma do outro mundo e outros não morrem de medo, doido para ver e não vê nada. Quem tem medo vê tudo, quem não tem não vê nada. Quem vê tudo se cobre para não ver nada e continua vendo, porque não vê com os olhos da carne, vê com a percepção de todo o seu ser espiritual, com o perispírito. E quem é doido para ver é uma pedra. Tem gente que diz assim: Fred, eu não acho que todo mundo é médium, porque olha, eu não sinto nada, não vejo nada, não percebo nada, não escuto nada. Mas está lá, embotado, em estado de germe. Um dia, pode começar a ver, a sentir, a perceber. Agora, uma coisa todo mundo já teve: intuição. Intuição faz parte das faculdades psíquicas da criatura, porque são correntes mentais, onde os desencarnados passam a influenciar quem está na carne. Esta é a segunda parte do Livro dos Espíritos, que deu origem ao Livro dos Médiuns. A quarta parte do Livro dos Espíritos, eu pulei a terceira de propósito, trata das penas e gozos presentes e futuros, que deu origem ao céu e inferno. É uma análise da justiça de Deus. Agora, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a temática nossa na noite de hoje, das leis morais da vida, que por sinal originou o livro que também comemoramos este ano, 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa terceira parte do Livro dos Espíritos, se ela não ali estivesse, o Espiritismo não teria sentido. Se não tivéssemos as leis morais da vida, o Espiritismo seria apenas mais uma filosofia arrebatadora na face da terra, mas não transformaria o ser humano absolutamente em nada. É dessa terceira parte do Livro dos Espíritos que Allan Kardec, inspirado pelas entidades venerandas, desvendou para o ser humano na terra os ensinamentos da Boa Nova em espírito e verdade, porque é nessa parte que surge da lei da adoração, da lei da destruição, da lei do trabalho, mas surge também da lei da justiça, do amor e da caridade. A justiça que todo mundo anseia. Vejam quantos segmentos políticos não surgiram, quantas filosofias não surgiram para tentar levar a humanidade a uma sociedade justa. Ideias até belas, que não puderam ser implantadas, porque não são ideias a serem impostas, são ideias que devem ser, na verdade, seduzidas, devem seduzir o ser humano. Aparecem pensadores os mais diversos para mostrar o caminho a uma sociedade humana, a uma sociedade onde as pessoas são igualitárias. Ora, o Livro dos Espíritos mostra
que não pode existir igualdade absoluta na Terra. Não pode, e nem deve. É contrária à lei da natureza. Por dois aspectos é avaliado no Livro dos Espíritos. A igualdade existe como origem das almas. Todos são iguais perante Deus. E Deus faz os espíritos igualmente simples e ignorantes. Porém, as diversas condições apresentadas pelos espíritos na vida social, aí sim, há uma diversidade de acordo com o esforço de cada indivíduo, o seu desenvolvimento intelectual e moral e a sua vontade de trabalho. E a segunda fase ou aspecto que mostra que a igualdade absoluta em termos materiais não poderia existir para o ser humano, para o indivíduo, é porque se você pega toda a riqueza do planeta e a distribui igualmente com os seus habitantes, teríamos todos pobres. Porque não daria para distribuir com equilíbrio para todo mundo. E a consequência disso, se você distribui a riqueza igualmente para todos, além de cada um receber um tantinho, você tem 10 filhos, e você tem 100 mil para dar 10 filhos, quanto é que vai dar para cada um? Então cada um vai pegar aquele tantinho, e vai estourar rapidamente. Não haveria progresso, nem mesmo material, por isso que há um certo nível de concentração de recursos em mãos de algumas pessoas, que são elas que financiam as pesquisas, que produzem aquilo que vai fazer a humanidade progredir. O que é combatido veementemente nos postulados espíritas é aquele que tem ter egoisticamente, acumulando bens apenas para si, ao invés de, sendo aquele detentor de alguns bens, aprender a auxiliar os outros, para que jamais falte o necessário a quem precisa. A pobreza faz parte da experiência da sociedade do planeta como a Terra, de expiação e provas. A miséria não. A miséria é resultante do egoísmo brutal humano. A ninguém deveria faltar o mínimo para viver. A ninguém. Mas a pobreza é uma experiência que está dentro do cartel de necessidades de cada alma e até explicando a preguiça ou a falta de esforço de muita gente. Não sou eu que estou dizendo, não, é só a gente ler com carinho o Livro dos Espíritos para entender esse fator. Chegará o dia em que nós teremos pessoas com alguns recursos a mais, mas não existirão mais aqueles totalmente abandonados à própria sorte, porque ao mais poderoso cabe amparar o mais fraco, ao que tem mais conhecimento iluminar a consciência de quem não tem, a quem tem de sobra aprender a dividir com quem não tem. Isso é uma conquista da espiritualização da criatura. Eis porque ideias políticas muito nobres e belíssimas não conseguem vingar no planeta, porque essas ideias maravilhosas foram, na verdade, tentaram implantá-las à força, quando isso depende do esclarecimento e da adesão do coração. Ninguém se torna bom por decreto. A partir de hoje todo mundo é solidário. Não existe. Se fosse assim, Deus já tinha feito. A adesão da criatura à generosidade, à compaixão e à bondade passa pela construção do amadurecimento das conquistas evolutivas da criatura. Daí vem a reencarnação, que é quem melhor explica como a justiça de Deus se manifesta. Justiça, na verdade, conceito e consciência de ser uma pessoa justa, passa por fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Isso está a justiça escrita. Se eu quero ser beneficiado pela atenção, pelo recurso de não me faltar absolutamente o necessário, eu devo fazer ao outro a mesma coisa. Aí é senso de justiça. O que é que eu quero para mim? Olha como é simples. Primeira pergunta idiota da noite. Quem gosta de receber carinho aqui, levante a mão. Eu disse que a pergunta era idiota, não disse? E a segunda idiota da noite para encerrar. Quem gostaria de, ao cometer um erro contra alguém, essa pessoa lhe perdoasse? Se eu pudesse levantar os pés agora. Ora,
A proposta diz: faça ao outro o que você gostaria que ele lhe fizesse. Aí está toda a lei, toda a justiça. Não é esperar que o outro faça para que eu faça. A primeira atitude é minha. Eu devo exemplificar, eu devo viver esta mensagem. Se eu quero ser tratado com generosidade, devo ser generoso. Porque a vida é sempre resposta. Sempre teremos na vida o que nela estamos jogando. Não muda. É lei. Não adianta querer colher o que não se plantou. Vida é eco. Vida é sempre resposta, repercussão, ressonância daquilo que os atores da vida estão jogando nela. Eu sou um ator da vida. O que eu ajo sobre ela e jogo, a semente que eu estou jogando, vai retornar para mim mais dia, menos dia. Porque a justiça de Deus se processa exatamente a partir das suas leis estabelecidas para sempre. O mérito faz parte da intimidade da lei de Deus. A meritocracia está na base da lei de Deus, está na base espiritual da vida. Aquele que conquista através da prática do amor, da vivência do amor e da caridade, que é o amor se movimentando, esta criatura ascende aos mundos mais felizes. Por mérito, conquista patamares mais belos de ser. Quer ser feliz? Então diz o Evangelho: ame. Aí está toda a lei e os profetas. Mas o que é que a gente costuma ouvir de cada um de nós quando a gente fala: é preciso amar? Ah, mas é muito difícil. Só Jesus na causa. Isso é a desculpa que nós utilizamos porque não queremos sair da zona de conforto. Não queremos romper com os liames tradicionais da nossa vida. Preferimos ficar como estamos, acreditando que esta fé improdutiva, a crença em Deus vai resolver, vai nos colocar num bom lugar depois da morte. E por que é que todo mundo pensa que crendo só em Deus vai para um bom lugar, tem medo de morrer? Porque no fundo sabe que só isso não basta. E quando vai se aproximando o momento da morte, ou quando corremos o risco da desencarnação, o que é que acontece? Bate o desespero. Porque lá no fundo, aonde está escrita a lei de Deus, na consciência, segundo o livro dos Espíritos nos mostra, nós sabemos que não fomos o que poderíamos ter sido. Não semeamos o que deveríamos ter semeado. Não aparamos para sentir a consciência parada. Não fizemos acender a estrela da esperança na grande noite do desesperançado. Então, isso retorna em forma de inquietação para todos nós. Por que é que o justo desencarna com serenidade? Porque a sua consciência lhe libera. A sua consciência lhe diz: você fez todo o bem ao seu alcance. Por isso que Santo Agostinho, quando estava aqui na terra, ele dissera: viva como se hoje fosse o seu último dia na face da terra. Não é sair para ir gozando de todo jeito, não. É vivendo com a dignidade moral e com a prática do bem de quem vai prestar contas perante a própria consciência da vida que tem. Cada dia a gente deveria viver como se fosse o último dia nosso, segundo o conceito agostiniano de vida moral. Eu não sei quando eu vou partir. Nenhum de nós sabe quando vai desencarnar. Pode ser que daqui de vocês, incluindo a mesa, Edson chegou, olhou assim: por que, meu Deus? Agora que eu estou assumindo a federação. Nenhum de nós sabe se vai permanecer aqui quando terminar a reunião. Até o orador que vos fala. Já pensou: meu Deus, eu vim da palestra agora? Pois é, acabou de ir da terra do pé de junto, desencarnou. A gente não sabe quando vai. Então, por isso, é sábia a colocação de Agostinho de Hipona, porque ele mostrou para nós
sem ficar neurótico esperando, meu Deus, quando é que eu vou morrer? Não, viva alegre, feliz, otimista, fazendo o melhor ao seu coração, sendo justo. Lembre-se que no conceito do livro dos Espíritos, ser justo não é ser frio e verdadeiro. Muita gente diz, eu gosto de dizer a verdade. Eu digo a verdade na cara. Geralmente isso não é ser verdadeiro, isso é falta de educação. Isso é crueldade. E geralmente quem adora dizer a verdade na cara dos outros detesta ouvi-la. Quem é justo sem amor geralmente fere, não reergue. Já o justo com amor, quando o amor e a misericórdia guiam o nosso senso de justiça, e por isso o livro dos Espíritos colocou a lei de justiça, de amor e caridade. Estão associados. Porque quando você é justo com amor, você não humilha quem precisa da correção, você reergue quem tombou. Quem é justo com generosidade, ampara, levanta, aponta rumo. Ao contrário daquele que simplesmente quer apontar o defeito, embora justo, embora de maneira correta, embora, aliás, apontando corretamente o problema, mas agindo de maneira equivocada. Nós aprendemos a mensagem de Jesus que o que não queremos para nós não devemos fazer com os outros. Se eu errei, eu preciso de alguém que me mostre com carinho e me dê a oportunidade de reerguer. Se eu já estou caído, eu não preciso que pise no meu pescoço e afunde. Foi isso que Jesus fez com os seus apóstolos. Eles tinham problemas de comportamento humano. É só ler que a gente vai verificar. Por exemplo, quem era o discípulo muito amado, cheio de ternura? Quem era? Quem lembra? João, o evangelista. Mas antes de João ser reconhecido como o homem cheio de ternura, olha o que aconteceu. João tinha 17 anos de idade quando Jesus o convidou para o trabalho. Era um jovem quase imberbe. Pois bem, João ficou tão empolgado com os poderes que ele viu Jesus, as coisas que Jesus realizava, que um dia, vendo algumas pessoas rejeitando a Jesus, João chegou para o mestre e propôs: Senhor, dizima com teu poder esses que não acreditam em ti. Olha que alma suave, que ternura. Mandou Jesus queimar os que não acreditavam nele. Mas o mestre, educador por excelência, pedagogo nato, o amor incondicional, entendendo a imaturidade de João naquele instante, trabalha a intimidade do seguidor, e ele se torna o apóstolo da ternura. Porque Jesus, quando olhava para alguém, lia o espírito e sabia do potencial, do carisma amoroso de João. Era apenas um momento tempestuoso. Pedro era um tanto quanto, diríamos, temperamento um tanto quanto agitado. Era um homem bom, honesto. Mas Pedro, diríamos que era um tanto quanto atrevido, um pouco chateado. E Jesus trabalhou com tanto carinho. Me perdoe, sei que todas as mulheres se tornam sogras. Que Pedro levou Jesus para curar a sogra. Olha como o mestre trabalhou bem. E na beleza dos ensinamentos do Senhor, Tomé, que era o Allan Kardec daquela época. Eu não estou dizendo que Tomé era Kardec reencarnado não, viu? Eu estou dizendo que psicologicamente, intelectualmente, Tomé tinha algo parecido com Kardec, só acreditava vendo. Era alguém que tinha uma mente analítica. Enquanto todos diziam, era Jesus, ele disse, eu tenho dúvidas. Quando Jesus aparece materializado, ele fica impactado, mas o mestre, lendo a intimidade de Tomé, vai até ele e mostra, sou eu mesmo. E mostra, nas estruturas daquele corpo diferenciado, Jesus mostra as marcas da crucificação. Aí Tomé tomba e se entrega à verdade. Então, os discípulos tinham seus problemas. Olha, tinha muita confusão na época de Jesus. Com os discípulos, parecia sempre espírita. Era brigas homéricas. Eram brigas fenomenais.
Mas para não ficar só sobre a gente, parecia um movimento cristão por excelência. Porque nos outros lugares também tem um desentendimento. Falta-nos a vivência do ideal que abraçamos. E Jesus trabalhava quando ele ia à casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia. Eram ensinamentos fenomenais até altas madrugadas. O que ele não podia falar ao povo, ao vulgo, naquela intimidade na casa de Lázaro, Jesus deitava ensinamentos sobre as altas esferas espirituais, sobre mediunidade, sobre reencarnação. Os ensinamentos que nós tivemos de Allan Kardec, Jesus apresentou naquela época. Jesus foi o espiritismo da sua época, como o espiritismo é Jesus da época atual, o Jesus primitivo. Então ele conversava e trabalhava a intimidade das almas para dizer: para Deus vale o que você vive, não o que você diz que frequenta. Para Deus importa o seu coração, não o fato de você dizer-se espírita, católico, evangélico. A religião é um corpo de ensinamentos doutrinários que servem para atender aqueles que simpatizam com aquele corpo de ensinamentos. Mas a espiritualidade vivida é a vivência daquela religiosidade, dos valores daquela religião. Se eu estou no espiritismo, mas não procuro vivenciar os valores nobres e elevados que o espiritismo nos traz, então eu tenho uma religião espírita, mas não vivo a espiritualidade daquela religião. Eu não vivo a religiosidade dela. O catolicismo tem também a sua espiritualidade, que são os valores, a vivência daqueles valores. É por isso que nós podemos ter ateus mais cristãos do que cristãos, mais religiosos no sentido ético, moral, do que aquele que frequenta templos. Isso não quer dizer que não devamos frequentar templos. Os templos são oficinas sagradas e belas, que ao nos agruparmos nele, como no nosso caso no centro espírita, nós nos sentimos fortalecidos, porque estamos no mesmo lugar, como aqui agora, pessoas que simpatizam com o ideal espírita, e estamos aqui agrupados, nos alimentando pelo magnetismo que brota da nossa convicção. Nesse instante, meus amigos, estamos nos vitaminando. Vocês estão uns aos outros através das irradiações fluídicas, através da frequência vibratória de cada um, do campo eletromagnético de cada um de nós, estamos nos amparando mutuamente. A importância de estarmos no centro espírita, num templo religioso qualquer, é porque encontramos uma oficina de atividades onde podemos auxiliar outras almas na vivência daquilo que acreditamos, dentro do programa traçado pela casa espírita ou outro segmento religioso. Porém, nós espíritas sabemos que para sermos justos, amorosos e caritativos, precisamos levar o centro espírita para as ruas, no nosso coração. A unção, o sentimento sagrado que temos numa casa espírita, devemos ter em qualquer lugar da natureza, em qualquer parte, porque estamos vivendo aquilo que Jesus dissera: chegaria a época em que o Pai seria adorado em espírito e verdade no templo da natureza. E o templo da natureza, aonde chegarmos, nós deveremos fazer com que esses locais se tornem sagrados, porque todo lugar é de Deus, todo lugar é sagrado. Tem gente assim: como é que você vai deixar de ir para tal lugar, para ir para um campo de futebol? Mas o campo de futebol é sagrado, não o que fazem lá, os apupos e as palavras de baixo calão. Mas se você está no lugar, no sentimento de respeito, de alegria, de contentamento, com graçamento, pode virar um lugar sagrado, porque todo lugar pertence a Deus. Nós é que infectamos o local quando passamos naquele local de um comportamento inadequado. Então este é um convite para os dias de agora. O terceiro milênio nos convida para viver a grande mensagem. Temos religiões de sobra no planeta. O que nos falta é a atitude dos religiosos para viver a estrutura ético-moral de cada segmento. Se assim o fizermos, se assim vivermos a grande mensagem, então
nós iremos transformar o nosso mundo no mundo melhor. A regeneração começa na intimidade de cada um de nós. Eu posso estar vivendo a regeneração já, se eu estiver vivendo em mim aquilo que eu acredito na doutrina que abracei. Você pode estar vivendo a regeneração nesse instante. E no seu dia a dia, Heleno, que com certeza não está nem na regeneração, já está muito feliz na intimidade da alma dele. Depende de cada um. E cada pessoa pode cair na expiação e provas da sua experiência pessoal. Até porque, quando a terra se tornar mundo regenerado, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as almas que vivem no mundo regenerado podem falir e cair de novo no mundo de expiação e provas. Pouca gente leu isso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem está no mundo regenerado, se fizer besteira demais, volta para aprender a lição. Ah, mas o Espírito não regride. Não, ele não regrediu. Ele apenas mostrou que carregava em si aquele mundo de expiação e provas. Só isso. É claro que é mais difícil, porque quem está vivendo no mundo regenerado tende, estimulado pela atmosfera equilibrada desse mundo, a produzir mais. É por isso que é mais fácil você, numa cidade espiritual, manter-se equilibrado pelo equilíbrio da atmosfera daquela cidade. Por que em nosso lar, apesar de ser uma cidade espiritual no umbral, as pessoas se sentem cada vez mais fortes e estimuladas para o bem, para viver correto, por causa do coletivo? Agora, vivendo no mundo da terra, com uma atmosfera psíquica cheia de paixão, de agonia, de angústia, de depressão, de esquizofrenia, de neurose, de raiva, de desonestidade, ressentimento, de mágoa, de frustração, o que é que você vai ter na vibração planetária? Então, com a tendência que ainda trazemos, podemos absorver aquilo ali. Então, em nosso lar, você tem estímulo. Por que é que quando você está junto de uma alma boa, sente vontade de ser bom, mas quando sai de junto dela, destrambelha de vez? Isso foi um empresário que disse. Ele era amigo de Chico Xavier. Ele sempre passava uns 4 dias a 5 com Chico em Uberaba. E ele disse, no depoimento dele: quando eu passo 5 dias com Chico em Uberaba, eu quero ser o homem melhor da face da terra. Olha, vigia o pensamento, é nobre de coração, só quer fazer o bem. Ele disse, quando voltava para São Paulo, no outro dia já estava destrambelho, todo desarrumado, já estava estressado de novo, reclamando do trânsito, daquele motorista que não sabe dirigir. Pronto, esquecia tudo de bom. Então quem está junto do bom, deseja ser bom, mas quando se afasta, por falta de estrutura íntima, tomba com mais facilidade. Por isso que o mestre disse, vigiai e orai. Vigiar a própria natureza interior e orar para se fortalecer e não entrar na frequência vibratória da perturbação, porque é tão fácil tombar. Chegará um dia, meus amigos, que para nós vai ser tão fácil amar quanto respirar. Enquanto isso, enquanto não exercitarmos este poder que está em nós, sofreremos as agruras dos conflitos existenciais. Sofreremos todos nós. Porque na verdade ainda não descobrimos que nós não somos párias do universo. Nós somos filhos da luz. Nós não somos mendigos de Deus. Somos seus filhos, seus herdeiros. Olhem para mim. Não tirem os olhos, aproveitem. Vocês estão olhando para o amor em pessoa. Não riam, isso é falta de caridade. Mas eu estou falando da minha essência como filhos da luz, como vocês também o são. Esta é a nossa realidade intrínseca. E estudar e meditar o Espiritismo é penetrar nessa iniciação espiritual que devemos fazer na intimidade da alma. São os mesmos ensinamentos de outrora, quando apenas os iniciados conheciam as tarefas de superar as paixões nocivas, superando a queda moral. Agora o Espiritismo aparece para dizer ao homem, de todas as épocas, de todas as idades, de todas as condições: você pode conquistar a si mesmo. Homem,
Conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Essa frase que ensinava o templo de Delfos e que fora popularizada por Sócrates é a frase lapidar da nossa vida. Conhece-te a ti mesmo. Não olha o outro, olha a ti mesmo. Temos ainda hoje uma facilidade. Lançamos um telescópio para o defeito dos outros e usamos um microscópio para nós mesmos. E isso dificulta o nosso autoconhecimento. Impede que nos tornemos pessoas justas, equânimes, equilibradas e felizes. São 8h10. Tem um relógio ali, não tinha visto. Posso ir? Posso ir um pouquinho mais? São 8h10, posso? Mesmo? Pronto, 11 horas eu concluo. Bom, nesse enfoque, nós verificamos que as leis morais da vida é a essência e a alma do Espiritismo. Não há Espiritismo sem a base moral. Há algumas pessoas respeitáveis, muito afinizadas com a ciência, outros com a filosofia, que dizem que o Espiritismo não era religião. Foi uma concessão de Allan Kardec para o terceiro mundo. Nada disso. Tanto é que o Evangelho faz parte do Pentateuco, da codificação, gente. Se fosse uma concessão, ele fazia uma brochura e mandava para os países do terceiro mundo. Mas faz parte da natureza fundamental do Espiritismo. Por que adiantaria eu saber como é que o Espírito se materializa? Olha, através do ectoplasma que é produzido no citoplasma da célula, através dos mitocôndrios, que são grandes oficinas de organização de energia das células. O que adianta saber isso? O Espírito, para se materializar através do ectoplasma que brota no citoplasma de um mero defeito físico, e através dos infusórios, através dos lisossomos e ribossomos. O que adianta isso? Se isso não tornar um ser humano melhor? Que adianta eu saber como é que a mediunidade acontece? Não, porque através da glândula pineal, que é a epífise, na zona cerebral nossa, na parte central do cérebro, que adianta isso? Se isso não me tornar uma pessoa mais terna, mais humana, mais compreensível e mais amorosa. Um cérebro cultivado e rico pode construir uma bomba atômica e matar milhões de pessoas. Porém, um cérebro rico, mas com um coração bem formado, construirá vacinas e medicamentos que salvarão vidas. Daí ser fundamental o ser humano melhor. Não teria sentido o Espiritismo sem reforma íntima, sem reforma moral, porque sem ela, como alcançar o senso de justiça, de amor e de caridade? Como? Como conseguir isto? Se eu ficar preso à noção egocêntrica, eu sou mais importante, os outros existem para me fazer feliz. Isto produz guerra, violência, isto produz abatimento, desprezo, isto produz indiferença. Todo mundo sabe que existiram imperadores nas várias nações, mas eles passaram. Grandes cientistas a Terra conheceu, mas muita gente nem sabe o nome. Quem foi o Rutherford, Bohr? Einstein não, que o Einstein é o pop rock da ciência, quase todo mundo sabe. Mas inúmeros outros, Dr. Francis Collins, pai do genoma humano, muita gente não conhece. Porém, a despeito de todos os séculos, de todos os imperadores, de todos os dominadores, de todos os políticos, de todos os filósofos, de todos os missionários da arte, porém, Jesus é o marco divisor da vida humana. Ninguém conseguiu ser maior do que ele, nem conseguirá. Não há ideia que consiga. Todas as conceituações filosóficas hoje convergem para o que ele disse. Olha o que o artigo da medicina em Harvard publicou há 3 anos atrás. A falta de perdão já é um problema de saúde pública. Ou seja, muita gente está doente porque não perdoa. O que é que se nos lembra? Alguém que disse há 2000 anos atrás: perdoa não 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes.
Era Jesus falando da saúde do ser humano, da saúde mental, emocional e física. Hoje a medicina está confirmando isso. Muita gente está doente porque ou não perdoa. Ah, mas não tem ninguém para perdoar não. Mas às vezes não se perdoa. É uma pessoa frustrada consigo, infeliz com a própria vida, infeliz com o corpo que tem, infeliz com a cabeça que tem. Ah, por que eu não fiz aquela viagem há 40 anos atrás, quando eu pude? Fui atrás de painho. Aí tem aquela mágoa. Ah, meu Deus, por que eu não casei? Eu amava tanto aquele homem. Fui atrás de manhã, casei com aquela mala sem alça. Passou. Agora, perdoe-se. Se foi um passo equivocado ou não, mas se foi um passo equivocado, reveja a sua vida, observe sua existência, aproveite as lições, perdoe-se se você acha que aquilo foi algo errado. O importante, a experiência, o senso de responsabilidade. E caminhe olhando para o futuro, vivendo o presente. Você pode não ter uma pessoa a quem guardou mágoa, mas pode ter mágoa da própria vida. E isso adoece. Tem muita gente com bursite, reumatismo, artritismo, artrite reumatoide, lúpus, as chamadas doenças autoimunes, porque não perdoa, guarda mágoa e ressentimento durante muitos anos. Pesquisa científica comprova que mais de 60% das pessoas que têm essas doenças só as têm porque cultivam mágoas e ressentimentos muito tempo. E às vezes nem sabe que está cultivando. Aí depois de algum tempo, quando vê aquela pessoa que pensava que tinha esquecido de dar um nó na garganta, eu vi que não perdoei. Olha, só não voei no pescoço porque sou espírita. Está lá dentro o sentimento. E como nós estamos ligados célula a célula ao corpo físico, conforme Allan Kardec no livro A Gênese, a alma reencarnada deita raízes no corpo físico como a planta deita raízes no solo. Então, o que o espírito sente vai passar para o corpo, no fenômeno da somatização, que é a densificação da energia através de tumores, erisipelas, eczemas ou afecções autoimunes, o descontrole da defesa do organismo. É a própria defesa da pessoa que a agride. Ou seja, uma vez eu disse brincando sobre mim mesmo, a gente é tão ruim que até quem deveria defender a gente agride a gente. É muito débito, não é? Então, tudo isso é resultado da nossa falta de equilíbrio, do nosso falta de equilíbrio pessoal. Ah, mas e se foi uma coisa de ontem? Foi. Agora nós começamos e devemos começar uma nova etapa, um novo modelo de vida. Por que ficar agora preso? Meu Deus, a gente acorda. Tem gente que quando acorda tem sempre uma dor, dói alguma coisa. Tem gente que um dia é a cabeça, no outro dia é o coração, no outro dia é a coluna, no outro está doendo o baço, o fígado, dá tontura, dá vertigem. Quando não acontece nada, a unha crava. É o estado mental, é a postura da criatura perante a vida. Então a proposta é: seja otimista, acorde feliz. Mas se eu acordasse, meu Deus, estou aqui ainda. Agora veja o conflito: reclama porque tem a vida que tem, mas você quer morrer? Não. Aí até o céu fica confuso. Então, se estamos aqui, vamos dar qualidade de vida. Qualidade de vida não é ter casa em Gravatal, em Porto de Galinhas, nem ter helicóptero para não ter engarrafamento de Recife. Qualidade de vida é o estado mental da criatura, é o estado emocional da pessoa, são as escolhas dos valores que nós cultivamos. Isso é buscar qualidade de vida, é você sorrir, ser feliz com a vida que tem, com o trabalho que tem. Tanta gente desempregada, você tem um trabalho. Mas se a gente ficar com a visão pessimista, meu Deus, eu queria uma coisa melhor, aí eu chegar lá, fulano tá aqui, aquela mulher tá ali, mas e o outro que é bom? A gente só lembra da mulher que é chata, e a outra mulher que é boa no trabalho. Não é possível que todo mundo no trabalho não preste, e pense que o outro também pode achar que você não presta. Então vamos criar um ambiente sadio para onde a gente vai, onde estuda, onde frequenta, onde trabalha, aonde vive, como caminha.
Isto vai fazer a diferença em nossa vida. Jesus pode fazer a diferença na nossa existência e nós podemos fazer a diferença no mundo. Basta ser diferente. Quando somos otimistas, a pele fica mais bonita, fica oxigenada, hidratada, ficamos mais jovens, nem parecemos a idade que temos. Tem gente aqui que já não está mais na flor da idade, está na idade da flor, porém não parece de tão alegre, de tão feliz, de tão espiritualizado. Olha que coisa maravilhosa. Já outros com 18 anos de idade, eu estou dizendo o que eu tenho encontrado. Estive há pouco tempo em Poços de Caldas, sul de Minas, num evento espírita, para palestra, e vi um jovem no seminário que eu estava fazendo lá, na oficina do evento, um jovem de 19 anos de idade, meus amigos, acabado. O menino estava em frangalhos, sem brilho no olhar, a pele demasiada, bochecha caída, os olhos caídos, nariz caído, tudo. E rapidamente eu falei com ele veio falar comigo após a oficina, e ele dizendo que era infeliz, que não acreditava na vida. E já encontrei pessoas com 85 anos de idade, 90 anos de idade, com vigor de 19 anos de idade, um brilho nos olhos, uma alegria de viver, um entusiasmo por si mesmo. Amar-se é dar a si mesmo a juventude do pensamento e a grandeza da moral. Isso é amar-se. E como é bom a gente conviver com pessoas assim, né? É horrível você conviver com uma pessoa que, se lhe encontrar 15 vezes no dia, fala dos mesmos problemas o tempo todo. Tem gente que conversa e lá vem fulano aí, dizia, porque não quer encontrar. Quem que aguenta? Quem é que consegue abraçar um porco espinho? Ninguém. Agora um gatinho agorá, um Yorkshire, todo mundo passa a mão, que coisa linda, cabeludinho, fofinho. Então as pessoas afetuosas, afetivas, positivas, otimistas, são pessoas magnéticas, que atraem coisas boas. É a lei da identificação, da sintonia, da afinidade. Se eu penso só coisa ruim, eu estou sendo injusto comigo, porque estou sendo injusto com a lei da natureza, e vou atrair forças equivalentes. Quem só pensa miséria, destruição, coisa que não presta, ai meu Deus, tá doendo, eu tô com caroço, eu acho que eu tô com caroço na barriga. Se é reencarnacionista, tem dor de cabeça ou cefaleia, meu Deus, eu acho que na outra vida, na Revolução Francesa, eu cortei a cabeça de muita gente. Tem nada a ver, às vezes é um problema de visão, de coluna, ou então de mau pensamento. Então não vamos olhar para o passado, ficar preso no ontem. Nós somos seres do amanhã, que devemos viver corretamente no hoje. O passado foi uma experiência iluminativa, importante, porque nos trouxe sabedoria, nos trouxe o convívio, nos trouxe a experiência arrebatadora. Por isso, as leis morais da vida, a lei de justiça, de amor e de caridade, deve ser lida e meditada por todos nós, para que a gente possa, se não se transformar no farol que ilumine a humanidade, possamos ser uma pequena luz que clareie os próprios passos, sobretudo iluminando o caminho dos outros, auxiliando as pessoas para que elas também possam encontrar, assim como nós encontramos, todo o combustível que as faça acender. Nós devemos acender por dentro, nós devemos ser tomados de entusiasmo, porque a palavra entusiasmo significa, do grego antigo, possuído pelo divino. E entusiasmados caminharmos no mundo, sem pensar que a terra é um vale de lágrimas, porque não é. A terra não é um vale de lágrimas, a terra é um mundo belo, rico de oportunidades de crescimento espiritual. Caminhemos com esse sentimento, e cheio desta vivência plena, desejando ser uma pessoa justa, porque buscando viver a lei de amor através da prática da caridade, que a gente possa dizer para a humanidade: hoje eu acordei feliz a cantar,
uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros e as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a missão do Mestre Jesus. Pois caminhei sem saber aonde ir. Nesses caminhos tantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade e para a vida, a estrada florida, para Deus caminharei. E quando a tempestade ameaçar os nossos passos, vamos lembrar do que disse o poeta da música popular brasileira: o arco-íris é sempre mais lindo depois dos temporais. Obrigado, Kardec. Obrigado, Espíritos benfeitores, Espírito Verdade, pelos 157 anos de justiça, de amor e de caridade, e pelos 150 anos do Evangelho de Luz. Muito obrigado e muita paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão Fred pela belíssima palestra, pois bem-aventurado é aquele que pode meditar sobre as coisas santas da vida. E o Fred nos levou a meditar sobre as coisas santas, sobre os ensinamentos generosos de Jesus, sobre essa obra fundamental para a nossa doutrina, o Livro dos Espíritos. Estudemos lá. Lembrando que ele disse, né? Não gosto daquele capítulo, não gosto daquele... Mas na primeira, a 1019, né? É fundamental para entendermos a doutrina espírita. Agradecemos ao Fred pela exposição. Agradecemos a presença do nosso irmão Heleno, presidente da Comissão Estadual do Espiritismo, aqui conosco, que fez a prece inicial. Agradecemos ao público, mesmo dentro dessa improvisação de ambiente, né, de auditório, devido às necessidades do momento, mas a vibração da direção do bem é fundamental para uma boa reunião. Assim sendo, vamos agradecer em prece para concluirmos exatamente as nossas atividades desta noite. Jesus de Nazaré, caminho, verdade e vida para Deus. Estivemos aqui reunidos, ouvindo considerações generosas, através do nosso irmão Fred, nos estimulando, pois, a pensar, a meditar, a refletir, a promover um estudo e um esforço na direção do bem na nossa caminhada. E para esta casa, nas suas atividades doutrinárias, destacadamente, assim como ampara todas as instituições que divulgam a mensagem generosa de Jesus em Espírito e Verdade, em consonância com que a doutrina nos possibilita perceber. E aí, com esse trabalho, estaremos buscando prover a nossa própria reforma interior, conhecendo, desenvolvendo os esforços para aplicá-la microscopicamente, pouco a pouco, mas de forma constante e perene. Que Jesus abençoe todos aqueles que se colocam resolutos em promover as mudanças nucleares interiores, desenvolvendo todos os seus esforços
para vencer ainda as nossas, cada um, as suas imperfeições. Que possamos, ouvindo as considerações que aqui foram colocadas, refleti-las. Levemos-las para os nossos lares, para os ambientes de trabalho profissional, dentro da forma comportamental, a fim de que a paz nos envolva, nos ampare, nos balsamize, nos encoraje. Assim agradecemos a Jesus, pedindo, pois, sua permissão para dar por concluída a nossa reunião desta noite, retornando aos nossos lares no convívio com os nossos familiares em paz. Que assim seja.